Olá, amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar nesta noite. Nós já estamos aqui nos organizando para iniciarmos esse nosso encontro nesse espaço que se transforma a partir de agora no nosso lar, reunindo a nossa família para as nossas reflexões em torno do Evangelho. E eu te convido desde já, se você se sentir à vontade, que você compartilhe essa transmissão. E assim você vai estar contribuindo com a divulgação da mensagem espírita na noite de hoje. Na mensagem que verdadeiramente consola e conforta os nossos corações. Por isso eu te convido a contribuir desde já com o nosso encontro, compartilhando a transmissão e fazendo com que ela chegue, quem sabe, a algum coração amigo que esteja necessitando dessa mensagem na noite de hoje. E eu quero agradecer a presença de todo mundo que já chegou por aqui. Boa noite a Laila, a Rosimar de Saquarema, boa noite a Aparecida, boa noite o Rogério de Guapimirim, a Vera Castelo, boa noite Leonor Castilho, boa noite Rosimar, Vladimar, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite César, dizendo que hoje nos acompanha de Macaé, seja bem-vindo Fátima, Jacira, Débora, Renata de São Paulo, Ivone, Jussara, Luísa, seja bem-vindo. Bem-vinda Dora, Luzia, seja bem-vinda. Vamos orar sim, Luzia, pela Lulimar, que está sempre conosco aqui hoje, está aí acamada, enferma, hospitalizada e não poderá estar. Vamos estar orando por ela. Boa noite, Ana Marta, seja bem-vinda, é um prazer enorme te ter por aqui. Boa noite, minha mãe, boa noite a minha prima Simone, que chegou por aí também. Geni, boa noite, Márcia, Tânia Regina, Maude, seja bem-vinda. Já está a família aqui, né, Maude? O esposo e agora você. Sejam bem-vindos e eu convido você a compartilhar a transmissão, porque assim você vai estar contribuindo com a divulgação da mensagem na noite de hoje. Nós já estamos na nossa hora, vamos fazer então a nossa leitura para a nossa reflexão. Deixa eu só retirar o som aqui. A leitura é do livro Vida Feliz, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E diz assim: nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Olha que interessante, uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de certeza imbatível de que aonde o amor está presente, tudo se supera, tudo consegue, todas as barreiras conseguem ser transpostas, porque não há força maior do que a força do amor. Então, com essa mensagem, eu quero te convidar nesse instante a fechar os seus olhos, tranquilizando os movimentos do seu corpo, trazendo à sua tela mental alguma imagem que te faça recordar da presença de Jesus, para que nós possamos orar nesse início de Evangelho. Vamos orar. Amigo Jesus, mestre das nossas vidas, amigos espirituais, zelosos companheiros
que tutelam as nossas atividades, em especial, que assistem o nosso Evangelho no Lar. Aqui estamos, Senhor, na hora comprometida, desejando com que a nossa oração alcance as paragens do infinito, a fim de que chegue aos teus ouvidos e desde já seja destinado o acompanhamento espiritual dos espíritos queridos que se comprazem no nosso estudo do Evangelho e que com certeza irão nos auxiliar nas reflexões. Envolve-nos, Senhor, nesta noite, desde já se fazendo presente em cada lar, em cada coração amigo, em cada irmão que nesse instante se soma à nossa família, para juntos, formando um só rebanho, estarmos refletindo em torno do Evangelho, da Boa Nova. Guarda-nos, Senhor, aclarando a nossa compreensão, nos dando sabedoria para as reflexões, a fim de que tudo se faça para o consolo às nossas almas. Sê conosco, Jesus, e permaneça conosco durante toda a nossa atividade. Que assim seja. Queridos, eu quero agradecer a presença de quem chegou depois que nós fizemos os cumprimentos iniciais. Agradecer a Célia, seja bem-vinda. A Mara, Cristina, Anaílza, Aimara. Olha que interessante, vocês entraram uma atrás da outra. Povo lá de Guapi, mas a Mara está dizendo que está em Magé hoje, né, Mara? Solange, seja bem-vinda. Lúcia Caetano, de Guapi, também seja bem-vinda. Jaciana. Sônia, de Porto Alegre, muito bom estar na sua companhia. Sua presença sempre nos enriquece as nossas reflexões. E a gente sempre lembra que o nosso estudo, ele é um estudo interativo. Você pode contribuir com a reflexão, deixando aí as suas impressões, os seus comentários no espaço do bate-papo. E assim nós vamos interagindo na medida do possível e fazendo com que efetivamente consigamos estar em família, realizando o nosso Evangelho no Lar. Como os companheiros que nos acompanham já sabem, nós estudamos o Evangelho de forma sistemática. Começamos pelo capítulo 1. Ainda estamos no capítulo 1, mas hoje estamos entrando no último item deste capítulo. O capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo tem como título a proposta geral de não vir destruir a lei. E toda a proposta evangélica ela é discutida conosco pela organização proposta por Kardec, pelas reflexões trazidas por Mateus no capítulo 5 de seu Evangelho, versículo 17 a 18, quando, segundo o evangelista, Jesus teria dito que não tinha vindo destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-las. Nesse capítulo nós já estudamos sobre a importância de Moisés, já refletimos sobre a importância extrema da presença do Cristo, já conversamos sobre o papel do Espiritismo, estivemos refletindo sobre essa relação de ciência e religião. E hoje entramos no item Instrução dos Espíritos, Instruções dos Espíritos, e vamos conversar sobre a nova era. Então, fique aí ligado, acompanhe a leitura, abra o seu Evangelho no capítulo 1, item 9, para acompanhar a leitura, para que assim você possa aclarar a sua compreensão e, quem sabe, nos ajudar a enriquecer o entendimento em torno da nossa mensagem. Quero agradecer a Rosiane, que chegou de Nilópolis, a Edna, a Cristiane, Russo, Vera Lúcia Santos, Márcia, Débora Dias, Enir Dionísio, todos os companheiros que estão nos cumprimentando aí, desejando boa noite, que efetivamente o nosso encontro hoje seja um encontro bastante construtivo. Se você se sentir à vontade, eu te convido para compartilhar a nossa transmissão e contribuir com a divulgação. Vamos então à leitura
do texto do Evangelho da noite de hoje. Capítulo 1, item 9. A nova era. Acompanhe aí atentamente. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então veja, nós vamos conversar hoje sobre a nova era. E o Espírito que assina essa mensagem começa meio que propondo uma reflexão de tudo aquilo que nós já estudamos nesse capítulo, já que estamos chegando na conclusão dele. Quero agradecer a presença da minha companheira Regina Rossato, lá de Saquarema também, seja bem-vinda. Agradecer a presença da Maria Lúcia Cordeiro, também seja bem-vinda na nossa atividade de hoje. E aí, nessa revisão, ele começa reafirmando, olha, Deus é único. Isso é bastante importante, porque nós sabemos, né, que na época de Moisés, seja bem-vinda Sheila, seja bem-vinda Ivani, sejam bem-vindos. Na época de Moisés, a crença dominante era a crença da existência de vários deuses. Tudo que o povo não conseguia entender como se dava, como se processava, eles atribuíam a existência de um Deus para cuidar daquilo. Então, o Deus da tempestade, o Deus da colheita, o Deus do amor, e assim vai, o Deus do sol, tudo que a inteligência que eles tinham desenvolvido não era capaz de explicar a origem, eles atribuíam a origem à existência de uma divindade que era patrona daquela coisa. Moisés, então, inicia a proposta da divulgação da existência. Boa noite, Jesuidite, seja bem-vindo. Divulga a existência de um Deus único. Então, o Espírito já começa aqui afirmando: Deus é único. Deus é único. Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido. E aí já vai estabelecendo qual foi a grande missão de Moisés: tornar Deus conhecido. Ainda que, de forma inicial, tivesse sido de uma forma deturpada, segundo a visão que nós temos hoje após Jesus sobre quem é Deus. Porque foi preciso a Moisés divulgar a ideia de um Deus rígido, severo, para conter aquele povo. E essa divulgação que Moisés fazia, na grande maioria das vezes, se misturava ao ordenamento civil que estabelecia e cuidava das relações naquela época. Nós já vimos isso quando refletimos sobre Moisés, entendendo que nem tudo, ou melhor dizendo, a grande maioria dos conceitos que estão esculpidos no Velho Testamento são registros de leis civis estabelecidas para as relações daquela época, como também são, boa parte, relatos históricos sob a perspectiva de quem escreveu, interpretando os acontecimentos da época. A Sônia escreveu aqui: Emmanuel diz, Deus, coração da vida, que dá vida ao coração. Olha, Sônia, eu não tinha tido a oportunidade de ler essa frase aí de Emmanuel ainda. Muito interessante essa definição proposta por Emmanuel. Deus, coração da vida, que dá vida ao coração. E aí ele vai estabelecer qual era a missão de Moisés, que era exatamente concentrar, convergir os pensamentos religiosos da época para a existência de um Deus único. E aí vamos continuar a leitura aqui para o segundo parágrafo. Me acompanhe aí. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés,
contém o germe da mais ampla moral cristã. Agora é preciso que a gente tenha muita cautela aqui. Quais são os mandamentos de Deus dados a Moisés? São todos os registros e ordenamentos que estão previstos no Pentateuco Mosaico, que é a Torá, os 5 livros que formam esse compêndio: Gênesis, Números, Levítico, Deuteronômio, e agora eu acabei esquecendo o último. Daqui a pouco eu vou lembrar para a gente revisar. Será que são todos os ordenamentos que estão previstos ali? Não, nós sabemos que os mandamentos de Deus dados a Moisés são aqueles que estão esculpidos nos 10 mandamentos. Há toda uma proposta, inclusive solene, para a recepção por parte de Moisés desses mandamentos. E aí continua. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Veja, é interessante que ele vai dizer assim, olha, para a compreensão de agora, a gente faz uma interpretação muito restritiva da proposta desses 10 mandamentos recebidos por Moisés. Mas para as necessidades da época, eles foram qual farol destinado a clarear a estrada. Imagine um povo que não tinha a mínima concepção de como Deus enxergava a vida, de como Deus entendia que deveria se dar as relações. Imaginem vocês. E Moisés recebe os 10 mandamentos, propondo: amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não roubar, não cometer adultério, reservar um dia da semana para as reflexões em torno do Evangelho, honrar pai e mãe, cuidar dos nossos pensamentos, quando ele propõe que a gente não deveria cobiçar a casa, o servo, a mulher do próximo. Ele estava, em verdade, desde já, registrando a importância do pensamento. E hoje nós sabemos que o pensamento é fonte geradora. O pensamento é no pensamento o primeiro local onde se formam, se realizam a concepção das nossas ações. E já naquela época, os 10 mandamentos recebidos por Moisés, Êxodo, muito obrigado, Maúde. Maúde lembrou aí então o livro de Êxodo que eu tinha esquecido. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito obrigado. Já naquela época, Moisés fazia registro sobre a atenção que nós tínhamos que dar ao nosso pensamento. E hoje a psicologia tem trabalhado muito com isso, que às vezes os nossos pensamentos se tornam gatilhos para que a gente entre num círculo depressivo vicioso. E já Moisés fazia um alerta quanto aos cuidados de cobiçar, de desejar a coisa do outro, mesmo sem realizar, porque já em pensamento nós teríamos cometido adultério. Então vamos continuar. Vamos para o 3º parágrafo. Olha, Sônia já contribuiu, Maúde já me deu uma ajuda aqui, me lembrando o livro de Êxodo que eu tinha esquecido. E todos vocês podem contribuir também. Deixa aí o seu comentário, sua interpretação pessoal, sua contribuição, sua crítica. Ou se você entende diferente também, sinta-se à vontade. Nós estamos em família. Vamos então para o 3º parágrafo. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. Quanto a isso a gente não tem mais dúvida, né? As leis que ele recebeu eram as leis que eram necessárias para reger as relações daquela época. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocausto, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Então ele já está fazendo uma revisão, né? O povo achava
que Deus, para ser adorado, tinha que ser pelo holocausto, né? Pela entrega física em exaustão, pela entrega pelo sacrifício de alguém, de algum animal. E Moisés já vai propondo que a relação com Deus, ele vai estreitando isso, é uma relação mais interior, né? Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Então, ou seja, a ideia que eles tinham acerca da divindade se mesclava muito com as questões de ordem material. Tanto é que os deuses para eles tinham características humanas, né? Eram deuses antropomórficos, então era metade homem, metade Deus. Porque eles não conseguiam entender nada para além daquilo que eles podiam ver, né? Por isso que a gente diz que às vezes a gente tem que ter muita cautela quando vamos estudar o Velho Testamento. Por quê? Como aqueles homens simples, como Kardec vai dizer agora, como o Espírito vai dizer aqui agora, semi-selvagens, poderiam fazer perfeita compreensão das coisas espirituais para lhe descrevê-la se eles não sabiam, ignoravam. Então, muitas vezes, nós vamos fazer a leitura do Velho Testamento e vemos algumas alegorias criadas porque foi a forma como eles interpretaram. Vejam vocês, cada um de nós pode parar de frente a uma obra de arte. O artista, quando ele pintou, quando ele desenhou, quando ele esculpiu, ele teve um sentimento pessoal próprio que ele imprimiu naquela obra de arte. Mas cada um que parar diante daquela obra de arte para analisá-la, vai fazer uma interpretação pessoal totalmente divergente da interpretação que o outro ao seu lado fez acerca daquela obra. Imagine vocês, um povo que desconhecia uma série de leis da ciência, uma série de leis de Deus, fazendo a interpretação de fenômenos que aconteciam ao seu redor. É lógico que eles iriam utilizar muitas figuras alegóricas. E aí nós vamos ver, às vezes, por exemplo, tem o caso de Elias, né? Porque tem o fenômeno, quando Jesus está, né, conosco, em que Jesus transfigura-se no Monte Tabor, e Elias aparece, e aí Jesus vai dizer que... Os discípulos perguntam, por que dizem que Elias tem que voltar? E aí Jesus vai dizer, não, Elias em verdade já veio. E aí tem um trechinho na Bíblia que vai dizer, e eles entenderam que Jesus falava de João Batista, que acabara de ser decapitado. Ou seja, como que Elias poderia ser João Batista? Nós espíritas sabemos, por meio da reencarnação. Entretanto, as crenças que não acreditam na reencarnação dizem que, na verdade, Elias não tinha morrido, ele tinha sido arrebatado por uma carruagem de fogo, para explicar o porquê que ele volta como João Batista na sequência. Mas vejam, são as compreensões que, à época, sem o perfeito entendimento, nós não conseguimos descrever as cenas. Vejam que ainda hoje, com todo o avanço da ciência, falando da importância da espiritualidade, inserindo a transfusão magnética, né, por meio da imposição da mão, por meio da irradiação do pensamento, como instrumentos importantes para a cura, a gente tem dificuldade de entender as coisas espirituais. Imagina naquela época, não é mesmo? A Regina Rossato está contribuindo dizendo aqui, os 10 mandamentos adequados para a época foi a luz adequada para iluminar aquelas mentes ainda imaturas e semi-selvagens. Perfeito, Regina. Agora, uma questão que é muito interessante é que os 10 mandamentos ainda permanecem atuais. É muito interessante, eu não sei quem já teve a oportunidade de fazer isso, a terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec elenca 10 leis que ele trata como leis divinas, é o código moral. 10 leis. E se você for analisar, você vai ver que cada uma dessas leis é um desdobramento da lei proposta por Moisés, quando recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai. Então veja, aqueles mandamentos permanecem atuais. Nós é que estamos amadurecendo a interpretação da profundidade que está registrada ali. Até porque aquilo era mandamento de Deus. Então, não haveria de ser algo passageiro.
com certeza é uma lei que vai permanecer atual para todos os tempos. Vamos continuar. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. Vamos para o penúltimo parágrafo. Agora ele vai falar do Cristo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. Olha que interessante, a gente vai dar uma paradinha aqui. Quem é Jesus? Jesus é o iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo e aproximar os homens, tornando-nos irmãos. Olha que interessante isso, né? E quando a gente reflete, tem muitas coisas no Cristo que são maravilhosas. Mas permitam-me compartilhar o que há em Jesus que para mim é mais significativo. É quando, de forma muito singela, Jesus diz que vai nos ensinar uma forma de orar. E orando ele se refere, a Deus como Pai. Eu acho que quando brota dos lábios de Jesus, do verbo de Jesus, a relação com Deus, como uma relação pai e filho, isso faz toda a diferença. Primeiro porque torna Deus um ser mais sentimental, mais carinhoso, mais paternal. O próprio Cristo diz, né? Qual é o pai da terra? Que o filho, estando com fome, lhe oferece uma pedra, estando com sede, lhe dá uma serpente. Se o pai da terra sabe dar boas coisas a seus filhos, que dirá o Pai Celestial? Então, quando Jesus chama Deus de Pai, ele traz para o Criador algo que substitui aquele olhar simplesmente criador, ou de soberano, vingativo, perverso. Não, Deus é Pai, Deus tem sentimentos, Deus tem emoções, Deus tem amor. E a partir do momento que Jesus chama Deus de Pai, algo transformador acontece nas nossas relações. Que é o quê? A conclusão de que se Deus é nosso Pai e todos nós fomos criados por Ele, consequentemente somos irmãos. A partir daí não há mais diferenças. Há diferenças exteriores, mas na herança divina, nós somos irmãos. Então eu fico assim encantado quando Jesus nos propõe a oração e chama Deus de Pai. Quero agradecer aí a presença do Beto, que está dizendo que chegou, da Dinaura. Boa noite, Dinaura. Dinaura foi uma das minhas primeiras evangelizadoras. Hilda Souza está dizendo que chegou. Fernando está dizendo que chegou atrasado, mas chegou no momento certo, viu, Fernando? A Hilda está dizendo que vai mudar o horário do evangelho no lar dela, provavelmente para fazer junto conosco, é isso? Ô Marcelo Buzina, seja bem-vindo, grande abraço, viu, companheiro? Seu Luiz Lopes está dizendo assim: passando para trazer o meu abraço e desejar que o farol de nossas vidas ilumine sempre o caminho a seguir. Amém, que assim seja. Soledade, boa noite. E aí vamos aqui para a última frase do penúltimo parágrafo. Já falou de Moisés, agora falou de Jesus e agora uma última frase para falar sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Com todo respeito a todas as outras crenças,
Mas fica muito difícil entender Deus sem a concepção da reencarnação. Nós olhamos para as dissensões que existem hoje, as diferenças na distribuição de riqueza, de saúde, e a gente não consegue entender como isso tudo é possível. Só através da reencarnação nós conseguimos compreender Deus como um ser bom, justo, zeloso, efetivamente. E veja o quanto que a ideia da reencarnação é consoladora. O quanto da ideia de que nós não morremos, permanecemos vivos, de que vamos encontrar aqueles que nos são caros, o quanto isso nos traz consolo à alma. O quanto isso nos aproxima de Deus. Olha que interessante. Então, realmente, o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Deixa eu ler os recadinhos que chegaram aqui. Aparecida Souza está dizendo: nós ainda estamos a passo largo da maturidade espiritual. Nos encontramos na adolescência, saindo da infância, mas com certeza amando muito mais hoje do que ontem e compreendendo mais essa lei de amor e justiça em nossa esperança. Deus é todo bondade. Efetivamente, Aparecida, eu não tenho dúvida que a sociedade progrediu muito. Nós já vencemos o tempo da barbárie, já vencemos o tempo do duelo. Hoje essas questões são exceção na nossa sociedade e quando acontecem nos assustam, mas antes eram resultado das relações coletivas. Todos nós estávamos dessa forma. Tarcísio, boa noite, seja bem-vindo. Nilceia Lopes, seja bem-vinda, minha irmã. A Maúde está dizendo: o progresso é uma força viva da natureza. Muito interessante. Progresso realmente é algo que nenhum de nós é capaz de deter. Os abalos físicos e morais que sofre a humanidade de tempo em tempo são amostras da presença transformadora. A Sônia Hoffman está contribuindo dizendo: penso que a resposta de O Livro dos Espíritos em que dizem ser Jesus o Espírito mais puro que veio à Terra e que muitos dizem ser a resposta mais curta de codificação, é sim a resposta mais... É sim a resposta mais longa, porque estudar Jesus, pensar em Jesus, refletir Jesus é extremamente extenso e rico. Verdade, Sônia. Sônia lembrou bem, né? O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, ele é constituído de 1018 questões, que se desdobram em, às vezes, questões A e B, A e B. Então, Kardec faz uma pergunta e vem uma resposta. Entretanto, a questão de número 625 é a questão que tem a menor resposta, como a Sônia lembrou bem. Porque Kardec pergunta assim aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então a resposta é uma palavra de 5 letras: Jesus. Ponto final. Então é a menor resposta do Livro dos Espíritos, mas eu concordo com a Sônia. Entretanto, é a mais extensa, a mais rica, a mais longa, porque Jesus é efetivamente o grande sol das nossas almas, a nossa razão de existir, a nossa fé sincera e verdadeira. Tilda, seja bem-vinda. Renata Costa, seja bem-vinda. Vamos então para o último parágrafo, amigos, que diz assim, e é um parágrafo poético. Seria 1019, o Maúde, mas Kardec acabou pulando uma das questões, salvo o melhor juízo, deixa eu conferir aqui, para não falar errado. Mas lá no finalzinho, Kardec pulou da questão, deixa eu ver aqui. Se você abrir aí o seu Livro dos Espíritos, você vai ver que todas as edições da FEB pulam um número de questões, que agora eu não vou lembrar, e que todas as obras seguintes passaram a manter esse erro, provavelmente um erro gráfico, que acometeu o codificador na época do lançamento do livro. Tá? Mas você tem razão aí na sua afirmação, tá certo? Se nós formos fazer aí a contagem, incluindo o número da que faltou.
antes do último parágrafo, seja bem-vindo, Verônica. A Maria do Carmo diz assim: Antônio de Aquino diz que o Espiritismo explica as nossas dores, explica as desigualdades sociais, explica os defeitos físicos, explica todas as coisas que as demais religiões deixariam em interrogação na mente humana. Verdade. Vamos então para o último parágrafo, que é um parágrafo poético, viu? Diz assim: são chegados os tempos em que hão de se desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas percussoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, olha que importante, viu? Os espíritos estão falando, são chegados os tempos para o desenvolvimento melhor da compreensão da proposta esculpida por Jesus pelo Espiritismo. Entretanto, não acredite que o desenvolvimento se efetuará sem lutas. Então eu recordo da página inicial hoje, de Joana de Anjos, dizendo pra gente, não perca a esperança. As dores realmente nos machucam. As dificuldades, às vezes, nos tiram do equilíbrio. Entretanto, nós não vamos conseguir efetivar essas conquistas espirituais, senão ao suor de lutas. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Olha que lindo isso, gente. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, 1861. Isso é muito belo, muito significativo. Então, que a gente não perca a esperança da chegada de dias melhores e que a gente não se engane de que é preciso lutar. Às vezes a gente tem a ligeira impressão de que só porque somos espíritas estamos imunes, estamos vacinados às vicissitudes da vida. Né? A vacina, o que ela é? Ela é um remédio preventivo para que a gente não fique doente. E a gente acha que o Espiritismo nos vacina. Ele é sim um remédio preventivo, se nós bem o aplicarmos, mas para as existências futuras. Porque nessa existência nós estamos colhendo frutos de experiências vividas no passado. Então nenhum de nós prescindirá da necessidade de esforço, de sacrifício para cumprir o papel que veio desenvolver neste planeta. Porque todos nós somos espíritos missionários. Cada um tem um importante papel e este papel... Ah, Bruno, como que eu sei qual é a minha razão de ser? É aquela que pode fazer e produzir a felicidade da coletividade. Tem questões que você desenvolve e que faz apenas você ser feliz. E isso são objetivos importantes. Agora, a sua missão, ela é aquela que, se bem realizada, pode produzir a felicidade de muitos. Reflita sobre isso, companheiros. Vamos permitir com que o nosso mundo interior se encha de esperanças e da certeza absoluta de que, como diz o item do Evangelho segundo o Espiritismo que estudamos hoje, estamos numa nova era. Semana que vem vamos estudar o item 10. Estamos concluindo as nossas reflexões por aqui. E vamos agora para a etapa final do nosso Evangelho no Lar, que é a nossa prece de irradiação pelo planeta, de irradiação pelo nosso lar, de pedidos para que os espíritos amigos que estão conosco, que estão nos fazendo companhia, que nos assistem, magnetizem a água. Então, a gente sabe que o pensamento ele é força geradora, que a prece
pode produzir questões salutares no nosso socorro espiritual, físico, e que a água é o mineral que mais fácil pode mudar de propriedade. Não à toa foi o que foi escolhido por Jesus para ser transformado em vinho. Então a gente sempre reserva esse momento final para estarmos magnetizando a água. Então, se você não separou um copo com água, a gente vai colocar uma canção e vai te dar tempo de ir lá correndo e trazer um copo com água para a nossa oração final. Agradeço aí o carinho da Vladimar, viu? Que Jesus também abençoe a ti, a sua família e a todos os nossos irmãos que estão conosco. E hoje eu reservei aqui para o nosso momento de oração final, uma canção, tá abrindo aqui no computador, de autoria do companheiro Luiz Pedro. Deixa só eu colocar aqui pra gente. De autoria de Luiz Pedro, cujo título é Novos Tempos. Eu vi aí que muitos companheiros se deliciaram com a canção, lembrando de vivências, de quando cantavam essa canção em coragem, quando ouviam essa canção em encontros de juventude. É uma linda canção de Luiz Pedro, cuja letra é de uma sensibilidade, de uma esperança, de uma verdade
imbatível, que eu gostaria, inclusive, diante de estarmos conduzindo para a nossa oração final, declamar essa canção que é muito linda, pois diz assim: virão novos tempos para a humanidade, em que serão plenos a fraternidade, o bem, o perdão em todo lugar. Todos juntos irão, como irmãos, transformar esta terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminhe tão só, onde a alma sofrida compreende o sofrer, vendo em tudo na vida, motivos para crescer. Depois, bem depois das tormentas, virão tempos novos, de luz, de esperança, de paz entre os povos. E o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. De nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais. Por quê? Porque assim virão os novos tempos de amor. Então eu quero te convidar neste momento que você feche os seus olhos para que a gente possa orar, agradecendo a Deus por esses instantes de paz e por essas reflexões benfazejas que nos conduziu até aqui. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Amigo Jesus, Senhor das nossas vidas, estamos aqui, Mestre, para agradecidamente dizer-te da nossa alegria de compartilhar contigo as mensagens do teu Evangelho. Recebe, Senhor, nesta noite, as nossas orações através de palavras singelas que desejam expressar a confiança irrestrita que temos em Ti. Sabemos, Senhor, que Tu és o médico das nossas almas. Esse sol a aquecer-nos, fazendo com que mesmo diante das tempestades, uma nova manhã surja, permitindo com que a vida retorne ao seu ciclo, nos traga alimento, esperança e paz. Jesus querido, queremos também, Senhor, desejar que Tu nos receba como irmãos, ainda que sejamos os irmãos mais inferiores, mais debilitados. Queremos muito, Senhor, sobretudo gozar da Tua companhia, da Tua presença irrestrita. Entretanto, Mestre, neste instante de oração, nós temos em nosso coração, nós temos em nossa mente um pedido íntimo para Te fazer. Sabemos que Tu és o nosso Rabi, o nosso amigo querido, que escuta atentamente todos os nossos pedidos mais sinceros, mais íntimos. Ah, Jesus, nesse momento a nossa voz se silencia, porque em particular, Senhor, nós vamos falar a Ti sobre algo que queremos muito nessa noite. E que sabemos, Senhor, que nesse instante em que muitos corações e pensamentos se unem, Tu irás ouvir, Senhor. Companheiro querido, fale ao Senhor nesse instante, nesses breves minutos em que a minha voz irá silenciar aquilo que o seu coração deseja,
aquilo que o seu coração almeja. Fale com o Senhor. Ele está aqui. Ele escuta a nossa prece. Ah, Senhor, como é bom estar na sua companhia, Mestre. Nós sabemos que nesse instante, os seus emissários espirituais colheram de cada companheiro conectado conosco os desejos mais íntimos, a fim de levá-lo até ti. Jesus, abençoa-nos a alma, impedindo com que pensamentos pessimistas, imagens tristes, façam morada em nosso mundo íntimo. Queremos efetivamente, Senhor, que nesse instante a Tua presença seja qual sol verdadeiro a aquecer-nos a alma, afastando toda sombra, toda tristeza. Abraça-nos, Senhor, nesta hora. Acolha-nos, tal qual um irmão mais velho que tem misericórdia por nós. Abençoa-nos, Senhor. E já que Tu estás entre nós, jorra sobre o copo com água que aqui está as bênçãos divinas, capazes de transformá-lo de um simples mineral em um lenitivo eficiente para as nossas dores. Abençoa-nos, Senhor. Receba a nossa rogativa formulada nessas simples palavras e esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos, nós estamos encerrando o nosso Evangelho no Lar desta noite. Eu quero agradecer muito, 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 muito a sua companhia, a sua presença amiga, desejando que o Mestre Jesus envolva o seu lar, envolva a sua família. E nós lembramos sempre que nós temos um grupo de transmissão no WhatsApp. E todos os dias, entre as 6h30 e 7 horas da manhã, eu realizo uma oração exclusivamente realizada naquele momento e envio para esse grupo de transmissão. E aí você, que às vezes tem uma vida corrida, está saindo de casa para o trabalho, para a escola, precisa cuidar de afazeres domésticos e não teve tempo de parar para fazer a sua oração, coloca o fone de ouvido e 5, 7 minutinhos, ouve a mensagem escolhida para aquele dia e ora conosco. Então, se você desejar, me envie o seu WhatsApp pelo Message Inbox ou aqui pela nossa página do Evangelho no Lar com Bruno Lourenço ou pelo meu Facebook pessoal, Bruno Lourenço. E eu vou te incluir numa lista de transmissão. Se tudo der certo, se Deus permitir, a partir da próxima semana nós vamos começar a concretizar um novo projeto. Eu vou estar realizando por uma TV local aqui da minha cidade um programa espírita que irá se chamar Virtude Espírita, cujo objetivo é conectar o Consolador a todos nós. E nós vamos dar notícia disso no meu Facebook. Aqueles que não tiverem acesso ao canal pela TV poderão assistir o programa ao vivo pela página da TV na internet. Todas as informações nós daremos em breve. Só preciso que nesses instantes os companheiros orem bastante para que tudo dê certo. Envolvam a TV Rede, a Rede TV+, aos companheiros Antônio e Dilma, que me formularam um convite, para que seja uma oportunidade bendita de estarmos divulgando a mensagem do Cristo. Amigos, se possível, envie o WhatsApp no particular, pelo Messenger,
porque é mais fácil para eu visualizar, viu? Que Jesus abençoe a todos vocês, que o Cristo seja presença constante em todos os lares, em todos os corações, na certeza de que Jesus haverá de permanecer sendo o nosso porto seguro, o sol a iluminar as nossas almas e a nos trazer conforto e consolo. Lembre-se sempre que por mais difícil que seja a sua dor, nada deve te perturbar, nada deve te amedrontar, porque tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Boa noite, que o Mestre Jesus envolva todos os lares e todos os corações. Graça e paz.